vai trazer um tema que eu acho que chama muito a nossa atenção, porque, infelizmente, no mundo a gente tem visto crescer assustadoramente o número de suicídios. E a prece é um dos recursos que a gente tem de auxiliar não só quem praticou esse ato, como também auxiliar quem está pensando nesse ato. Então a prece é fundamental em tudo na nossa vida. Antes da gente, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, sempre chamam a nossa atenção para, antes de nós começarmos um trabalho, fazermos uma prece. Ao terminarmos esse trabalho, fazermos uma prece, seja ele bem sucedido ou não, porque às vezes a gente precisa passar por provações. Então a prece sempre foi um alimento da alma. Isso vai ser fundamental na nossa vida em todos os momentos. E hoje não vai ser diferente a gente falar um pouquinho sobre a situação desses nossos irmãos, né? Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Isso está no Céu e no Inferno, no capítulo que fala justamente sobre o caso dos suicidas. Para quem ainda não leu o Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno, no final, narra os casos de espíritos felizes, espíritos que estão em condições medianas, e espíritos suicidas, espíritos endurecidos, penitentes. Então a gente pegou isso aqui um pouquinho de lá. Todos nós temos alguma coisa a cumprir aqui. A vida é um presente de Deus, não pertence a gente. Isso é que a gente tem que ter consciência. E às vezes a gente não reflete sobre isso, a gente acha que a vida é nossa. Mas quem nos deu a vida? Deus. Isso é uma bênção que a gente às vezes esquece de agradecer. Às vezes a gente acorda com mau humor, esquece de agradecer por ter acordado mais um dia. A gente esquece de agradecer por pelo menos ter um teto que nos abriga, por termos um lar, por termos uma família, por termos o que comer, o que vestir. Talvez não seja tudo o que a gente quer, mas pelo menos é o que Deus dá de melhor para a gente desenvolver a nossa vida. Certa vez, até lá no Humildade e Amor, no estudo, nós uma vez levantamos essa questão e houve assim algumas discordâncias com relação a isso. Porque foi levantado o seguinte: todos nós temos uma missão. Ah, não, aí surge aquela coisa, não, mas eu sou um espírito endividado, eu não tenho missão nenhuma. A missão não está reservada só para espíritos que já têm um desenvolvimento maior, como Chico, como Madre Teresa, como Joana de Ângeles. Não. Está reservada a nós. Sabe qual é a nossa missão? É sairmos daqui melhor do que quando nós retornamos à carne. Essa é a nossa missão. Nós não estamos numa missão de salvar ao mundo, de salvar ninguém. Nós temos que primeiro nos salvar. Porque se nós não nos melhorarmos, como é que nós vamos auxiliar ao outro? Então todos nós temos que cumprir deveres aqui. A gente pensa, às vezes a gente comenta isso de forma errada. Ah, eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Não, nós temos que deixar o mundo melhor para nós, porque daqui a pouco nós vamos voltar para cá. E nós só vamos fazer isso através do quê? Dos nossos exemplos. O maior exemplo que a gente tem, quem é? Jesus. Até hoje a gente não consegue compreender muito bem as palavras dele, mas e os exemplos que ele deixou? De amor, de abnegação, de caridade. Muitos os seguiram não pelas palavras, mas pelos exemplos que ele dava, pelo amor que ele passava. E é isso que a gente tem que fazer. É tentar passar o amor, principalmente para essas pessoas, às vezes, que se veem desesperadas, num momento difícil.
às vezes um simples abraço nosso pode fazer uma diferença enorme. O abraço funciona como uma prece. Às vezes o abraço tem tanto amor, é dado com tanto amor, com tanto carinho, que aquilo dali funciona como uma prece. Uma prova disso é quando a nossa mãe nos abraça, que a gente está doente. A gente não sente uma energia diferente. Ela não precisa falar nada, não precisa fazer nenhuma prece, mas ela nos dá um abraço com tanto amor que aquilo dali funciona como uma prece. Ela nos passa uma energia. Isso acontece, que às vezes, muitas vezes a gente tem que fazer com que essas pessoas, às vezes, que acham que não tem, eu não tenho nada a fazer, eu não presto para o mundo. Não, a gente às vezes tem que tentar levantar essas pessoas, auxiliar, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Às vezes a gente trabalha no atendimento fraterno e a gente pega diversos casos, pessoas com essa dificuldade, que chegam tão mal a ponto de pensar na questão do suicídio, e às vezes só da gente dar uma atenção, de ouvir aquela pessoa, de receber aquela pessoa com um sorriso, aquilo dali faz uma diferença enorme para ela. Ela vai sair dali muito melhor do que quando entrou, mudar até o seu pensamento. Então todos nós temos que fazer parte disso. Não nos cabe tirar a vida, diante de qualquer dificuldade. Nós temos aqui, isso é um presente de Deus, assim como não nos cabe fazer o aborto, instituir a pena de morte, abreviar a vida em qualquer sentido. Não cabe a nós. É só a Deus. Deus é que sabe o momento certo de cada um. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O que assusta mais a gente é o seguinte, que Deus confia na gente, sabe que a gente tem forças para vencer as dificuldades. Mas muitas vezes nós nos fechamos no mundo e não queremos observar o quanto nós somos auxiliados. Isso muitas vezes acontece com a gente. Quando a gente abre a porta, a gente percebe o quanto a gente é auxiliado o tempo todo, através de pessoas que são colocadas no nosso caminho. Quantas vezes a gente não está em determinado local, pensando em alguma coisa, e vem uma pessoa que fala alguma palavra para a gente, que a gente se sente melhor. Até com relação a isso, certa vez eu estava retornando do trabalho, eu desci ali no metrô em Irajá, e quando eu cheguei no ponto, havia uma senhora sentada e um casal, um pouco mais à frente, e ela chorava, e ninguém dava atenção àquela senhora. E o pessoal veio um ônibus, o pessoal entrou no ônibus, ficou eu e ela. E eu perguntei, está tudo bem? E ela começou, aquilo dali, ela começou a conversar comigo, contando a história dela, que ela se divorciou do marido, e o marido pegou a guarda da criança, e ela estava em desespero por causa disso. E eu fui conversando com ela, aos poucos ela foi acalmando. Em nenhum momento falei que era espírita, até porque eu percebi que ela é de outro segmento religioso, talvez ela não fosse compreender isso, mas tem uma coisa que é universal: Jesus. Qualquer ensinamento de Jesus serve para qualquer religião. Então a gente vai falando, vai conversando com as pessoas, falando de Jesus. Eu fui falando com ela foi se acalmando. Falei, vai sempre em oração. Você vai ter uma audiência com o juiz? Pensa no juiz, faz uma oração pelo juiz, faz uma oração até pelo seu marido, pelo seu filho, porque tudo vai se acertar. O tempo é de Deus, não é o nosso. Deus sabe o que é certo. Vai dar tudo certo no final das contas. E ela parou de chorar, pegou o mesmo ônibus que eu, veio conversando, e eu vi ela sorrindo no final, quando eu desci. Às vezes a gente precisa observar isso. Às vezes nós somos também colocados como instrumentos para auxiliar muitas vezes esses irmãos. Então a gente precisa abrir um pouquinho mais a nossa visão e perceber aonde a gente pode auxiliar e também o quanto nós somos auxiliados. Como vemos o suicida?
como um covarde? Muitas vezes a gente escuta isso, que as pessoas consideram o suicida como um covarde. A gente já não escutou isso? Diante da dificuldade, o cara não teve a coragem de enfrentar e tirou a própria vida. Vemos como um corajoso, porque tem certas pessoas que consideram como um ato de coragem. Eu nunca mais me esqueço, uma vez o meu primo, a gente se reunia todo final de semana na casa da minha avó. E a minha avó era espírita. Boa parte do que eu aprendi do espiritismo foi com ela, porque ela procurava vivenciar isso. E meu primo chegou e falou, na época tinha não me lembro se foi na China, num desses lugares, e eu estava vendo uma guerra entre eles, e o cara falou, vocês não vão me pegar vivo, vocês estão errados, e o cara se suicidou, na frente das câmeras. E meu primo virou, ele está certo, ele teve coragem de fazer isso, olha o pensamento errado. Então, muitas vezes as pessoas acham que é um ato de coragem, mas não é também. Pensamento egoísta. Quantas vezes a gente também escuta que o suicida é uma pessoa egoísta, que ele não pensa no sofrimento da família, ele só está focado na questão dele, no problema dele. Dentro da casa espírita, às vezes a gente escuta isso, alguns irmãos comentando sobre isso, achando que o suicida é um egoísta. Falta de amor. Muitas vezes as pessoas acham que é falta de amor próprio, falta de amor pela família. Mas nem sempre é assim. Não julgueis. A gente sabe o que se passa pela cabeça daquele irmão. Quando a gente faz qualquer uma dessas avaliações, nós estaríamos julgando. E não é bem esse o que a gente aprende dentro da doutrina. Não foi isso que Jesus pregou para a gente. Porque na época de Jesus, Judas se suicidou. Por ter entregue Jesus, se arrependeu. E Jesus falou alguma coisa sobre Judas? Muito pelo contrário. Jesus ainda pede para que Judas seja auxiliado. No livro, se eu não me engano, A Boa Nova, o irmão X fala sobre isso, que é o nosso querido Humberto de Campos. Ele fala sobre isso, que Jesus pede para que ele seja auxiliado nesse momento que ele comete esse ato, num momento de desespero. Mas na verdade a gente tem que ter compreensão do seguinte: são aqueles que não tiveram a resistência necessária para vencer as provas da vida. Todos nós somos devedores da lei divina. Todos nós vamos ter que voltar e resgatar aquilo que nós deixamos lá atrás. E nós pedimos muitas vezes para passar por isso. Vir ao lado de desafetos, vir com as mesmas dificuldades que nós não soubemos superar na outra encarnação. Então tudo isso a gente vem para superar agora. Só que muitas vezes a gente não tem forças para passar por isso. A gente não vê saídas, a gente se fecha, como nós falamos aqui antes, no mundo achando que nada tem solução. Que ninguém é capaz de nos ajudar. Por isso que às vezes a pessoa, quando está em depressão, a gente precisa tratar com muito jeito. A gente muitas vezes acha que a depressão é uma bobagem. Não é, a depressão muitas vezes leva até o suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que levar com jeito, fazer com que essa pessoa se sinta amada, mostrar para ela que ela tem condições de se levantar dessa situação.
mas sem querer obrigar, sem querer impor. A gente tem que procurar fazer o melhor, auxiliando, mostrando coisas, fazendo com que a pessoa mude o pensamento, o foco do pensamento. Até para a gente ver o quanto a gente é auxiliado quando a gente está falando sobre isso, no livro A Vida Escreve, por Hilário Silva, que é a psicografia do nosso querido Chico, um homem estava desesperado, desempregado, cheio de dívidas, e ele, sem saber o que fazer, resolve entrar numa casa espírita. Ele ouve a palestra, no final o benfeitor da casa passa uma mensagem: confie em Deus. Ele vai embora para casa, pouco aproveitou daquilo, porque muitas vezes o nosso pensamento está tão fechado que a gente não consegue nem captar o que há de melhor. Ele vai para casa e nisso passa um carro que ilumina aquelas faixas, aquelas placas de caminhão que sempre tem atrás. Deus está convosco. E ele vai para casa pensando naquilo, liga o rádio, ouve o rádio e no final, qual é a mensagem do locutor? Deus está convosco. Ele, naquele momento, pensando no suicídio, prepara um copo de veneno. Naquela ânsia que ele vai andando, com um copo na mão, ele resolve, pelo menos, dar o último beijo no filho. Quando ele senta na cama, a cama dá um estalo. O filho acorda: papai, levanta de uma vez só, derruba o copo com veneno no chão e quebra. Aí ele dá um abraço no pai: pai, o senhor não sabe o que eu aprendi hoje na escola? Eu aprendi a orar hoje. E dá um abraço nele, começa a conversar com ele, ele sente uma emoção, e o filho faz uma prece com ele. O filho adormece, ele abre a janela, olha para o céu e agradece a Deus. Olha como ele foi auxiliado. Lógico que com certeza depois ele deve ter acertado a situação dele. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis que a gente precisa passar, aprender. É aí que entra a resignação. A resignação não é só a gente ter fé e esperar sentado. A resignação é para que a gente, sim, tenha fé em Deus, continue, mas continue buscando, não pare, jamais. É por isso que eu gosto muito de uma música, que eu acho que quando o Raul Seixas fez, ele teve uma inspiração divina, que é Tente Outra Vez. Eu acho uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, porque para a gente nunca desistir. Ainda tem, como ele fala, ainda tem água viva na fonte. Quem é essa água viva? É Jesus. Sempre a nos chamar. Lógico que ele não fez com essa intenção, mas eu procuro sempre pensar dessa forma, que a água viva na fonte é sempre Jesus. E toda vez que a gente buscar essa fonte, a gente vai ter sempre mais energia, mais força para conseguir passar pelas dificuldades. Como Maria disse mandou o recado para Chico, através de Emmanuel, isso passa. Tudo passa. As dificuldades passam. A gente vai continuar vencendo as dificuldades. Sei que às vezes a gente se sente triste, mas a gente não pode deixar que a tristeza tome conta. E muitas vezes é o que acontece com esses irmãos. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos reprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça.
Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, em lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas, esperavam-me dentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e rebelde com merecida justiça. Isso está no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. A nossa irmã Ivone Pereira também foi uma suicida em outras encarnações. E ela trabalhou muito com espíritos suicidas. Ela mesma relata sobre isso, que a mediunidade dela ela veio muito auxiliando esses espíritos suicidas em situações muito difíceis. Quando a gente acha que a vida, eu vou dar um fim à minha vida porque meus problemas vão se resolver, é um engano enorme. Nesse livro ele nos narra o sofrimento que foi para ele, quando ele, após ter cometido o suicídio, ele se vê vivo. Os problemas dele só aumentaram. O sofrimento, ele vai para um lugar chamado Vale dos Suicidas. Muitos desses irmãos suicidas são levados para lá porque se eles ficam aqui na nossa psicosfera, influi muito nisso, a energia deles vai ser muito ruim para nós. Porque ele falava que escutava lamentações o tempo todo. Ele sentia, e ele ficava pensando no ato do suicídio várias vezes para ver se ele conseguia morrer. E a dor maior é que ele via que ele não conseguia morrer. Aquilo daí ficava se repetindo várias e várias vezes. E com as nossas preces é que muitos deles são auxiliados lá no Vale dos Suicidas. Por isso que qualquer um que cometa um ato de suicídio, a gente tem que fazer muita prece por esse irmão. Não só por ele, mas pela família também. Porque é um choque. É um choque terrível. E a gente imaginar o sofrimento desse irmão e o sofrimento da família. Então a gente tem que sempre refletir sobre isso. Como ele fala, porque os problemas deles só vão aumentar. O sofrimento é enorme nessas regiões onde se comete o suicídio. Então a gente sempre, qualquer caso de suicídio, na mesma hora a gente fazer uma prece por esse irmão. Em vez de julgar, fazer uma prece por eles. A gente sempre tem que tentar ter a compreensão, se colocar no lugar do outro. Não quer dizer que a gente vai aceitar o ato. A gente não pode ser conivente com coisas que são erradas, mas a gente ter compaixão, ter a caridade de fazer uma prece por esses irmãos, porque durante muito tempo era-se proibido fazer missas para suicidas. Os suicidas não tinham direito a serem enterrados em cemitérios. Imagine o drama para as famílias que tinham que enterrar muitas vezes esses mortos nos seus próprios quintais. Na época da Idade Média, eles tinham a cabeça cortada, cadáver. Eles cortavam na Idade Média e durante muito tempo, até mais ou menos 1800, 1900, ainda teve muito isso. Né? Essa questão de não se fazer nada pelos suicidas que eles não mereciam. Então a gente sempre tem que pensar e refletir em fazer uma prece por esses irmãos. Hoje em dia isso mudou. Inclusive a saúde pública já começa a se preocupar com isso também. Com as altas taxas de suicídio, principalmente entre jovens. Tem acontecido muito, a gente tem que cada vez mais mudar esse panorama. Isso a gente só vai conseguir mudar isso através das preces. Mudando. Então a gente tem que sempre pensar no suicídio e pensar naquele que está pensando nesse ato também. E é interessante porque na Califórnia tem uma ponte que é muito conhecida, que até é ponto turístico, a ponte de Gold State. Ela ali nos Estados Unidos era uma ponte que sempre foi muito conhecida pelos jovens, por várias pessoas que subiam na ponte e cometiam suicídio.
E o que aconteceu? Um jovem um dia tentou se suicidar, mas ele sobreviveu. Após essa sobrevivência, a primeira medida, sabe qual foi dele? Pedir para que botassem grades na ponte, para que ninguém mais cometesse suicídio ali. Olha como ele mudou a oportunidade que ele teve de novamente de refazer isso. Só que, como é um ponto turístico, não permitiram que colocassem grade, mas colocaram algumas telas de arame, onde se evita, como se fosse uma rede para se evitar que jovens cometam suicídio. Olha que interessante, porque ele teve uma nova chance. E ele, em vez de tentar o suicídio de novo, o que ele fez? Ele tentou modificar isso, fazer com que muitos não cometam esse ato, e ele faz campanhas contra o suicídio. É muito interessante isso. Questão 957 do Livro dos Espíritos. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não existem penalidades fixas. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Além disso, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Bom, os espíritos, quando a gente faz esse ato do suicídio, muitas vezes se a gente tivesse que viver até os 70 anos, porque todos nós temos uma programação a cumprir. Muitas vezes a gente ganha, se a gente trabalhar no bem, a gente ganha até uma moratória para estender um pouquinho mais. Que é isso que aconteceu com o Chico, está acontecendo com o Divaldo, com o Raul Teixeira. Eles ganharam um acréscimo. Por quê? Porque trabalham no bem. Então esse trabalho no bem dá essa moratória. Mas no caso desses irmãos, se muitas vezes ele desencarna com 30 anos, ele vai ficar, dependendo do tipo de suicídio que ele teve, que ele cometeu, ele vai ficar durante aquele tempo ali, por causa dos fluidos vitais que ele teria até os 70 anos, muitas vezes vai ficar sofrendo ali durante aquele tempo ali. Então, a gente tem, para cada um, vai funcionar de uma forma. Porque existe também o suicídio involuntário. Que suicídio é esse involuntário? É aquele quando a gente atravessa por baixo de uma passarela, a passarela está aqui, não, a gente não está pensando no suicídio, mas a gente atravessa por baixo da passarela, o carro nos atropela. É um suicídio involuntário. Comida em excesso, bebida, drogas, tudo isso conta como suicídio. Nosso irmão André Luiz, no filme Nosso Lar, até no livro até traz mais detalhes sobre isso. Ele fica no umbral e aqueles espíritos passam por ele ali, chamando ele de suicida. E ele, naquele momento, ele fala, mas eu não cometi, ele sentia até raiva, dizendo, eu não cometi o suicídio. Mas depois, quando ele chega lá, ele é orientado que ele cometeu o suicídio involuntário, indireto. Por quê? Porque ele abusou da comida, abusou da bebida, abusou do fumo, sexo desregrado.